Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. 2024 aconteceu um monte de coisa. A gente viu muitas coisas estranhas acontecendo, muitas notícias esquisitas, muitos vídeos aqui no canal com vários temas, né, diferentes também. E chegou agora no final do ano, eu tô gravando esse vídeo no dia 31, agora é meia-noite e 38 do dia 31 de dezembro de 2024. Eu tive o seguinte insight: o que nós precisamos fazer em 2025 que ainda não estamos fazendo, né? E esse vídeo é sobre isso. Inicialmente seriam 5 coisas para fazer, depois eu aumentei para 10. Na realidade, são mais de 10. E por isso eu subdividi em categorias. Você pode ver as categorias aqui na barra, na timeline do vídeo, né? E eu vou começar falando de espiritualidade e fé, depois falar de vida profissional e econômica, família é um tema importante, e finalizar com as redes sociais, tema que também precisa ser discutido por todo cristão. Então, basicamente, coisas que nós, como cristãos, precisamos fazer e melhorar em 2025. Então, como eu disse, se espiritualidade e fé não é o tópico que você precisa ver agora, navega nos outros tópicos aqui na timeline, você consegue ver, beleza? Mas vou começar em espiritualidade e fé. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Primeiro conselho para 2025. Estude os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. Nós precisamos mesmo estudar a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Mas a gente precisa estudar com calma o Novo Testamento. Por quê? Nós fazemos uma leitura muito superficial das cartas. Eu percebo isso nos comentários de vocês. Eu fico observando os argumentos daqueles que discordam comigo e eu percebo que falta leitura. O que falta para vocês, para muitos de vocês, não é se tornar calvinistas, não é essa a questão. O que falta é estudar a Bíblia do início ao fim. É estudar o texto do início ao fim, né? Vamos falar, por exemplo, de João 3,16? Estudar João 3,16 do início ao fim. Então, o meu conselho para nós melhorarmos em 2025, estude os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. Percebam o que Jesus fala, o que ele ensina. Volte a decorar o que Jesus ensina. Veja as parábolas, entenda as parábolas de Jesus, não de forma teológica apenas, mas de forma pastoral. Leia as cartas do Novo Testamento todas, não fica só em Romanos. A maioria dos cristãos só lê Romanos e olha lá. 1 Coríntios e Romanos, né? Vamos ler Judas? Vamos ler 1º, 2º e 3º João? Vamos ler 1º e 2º Pedro? Mas lê esmiuçado, sabe? Lê detalhadamente, é isso que falta. Uma outra coisa que a gente precisa melhorar em 2025, pessoal, tudo isso aqui é para mim também, tá? É para todos nós. Investir tempo em meditação e oração sobre as Escrituras. Nós precisamos passar mais tempo orando a respeito daquilo que estudamos. E mais, precisamos investir mais tempo pensando no que estudamos. Na prática, o que eu estou dizendo? Você precisa estudar um texto bíblico e passar um tempo meditando naquele texto. Mas meditar aqui não é fazer aquela prática budista, não. Meditar é ficar pensando sobre o texto. O que significa ele, o que ele ensina. Você entendeu o que ele está ensinando? Volta lá e lê de novo. Escreve sobre o texto. Leia o que outros escreveram sobre o texto. Fique um tempo meditando sobre ele. É isso que a gente precisa fazer. E no final, orar sobre o texto também. Eu desconfio que nós não estejamos meditando na palavra de Deus do jeito certo. Nós estamos investindo pouco tempo nisso e mais tempo nas redes sociais. Então essa é uma questão que precisa ser revisada para que 2025 seja melhor para os cristãos. Beleza? Uma outra coisa que precisa melhorar, cara. Isso aqui é muito importante. Eu já tenho feito isso aqui há muito tempo. Vou falar para vocês. Você só tem a ganhar. Gastem menos tempo em debates teológicos e mais tempo na leitura e na meditação dos textos complexos e textos completos. O que eu falo para muita gente? Eu não concordo com essa doutrina ou aquela doutrina. Ao invés de ficar brigando, que tal lermos o texto junto? Mas aí o que acontece? Quase ninguém lê. Quase ninguém assiste o texto, o vídeo, aliás, da leitura. Nós temos aqui, por exemplo, um irmão que falou sobre Ezequiel 33. Eu gravei a leitura de Ezequiel 33 toda. Vocês querem falar de Ezequiel 33? Sobre perda de salvação? Vamos ler Ezequiel 33, do primeiro capítulo, versículo, até o próximo capítulo. E eu fiz isso aqui, entendeu? Então, ao invés de a gente ficar brigando um com o outro, seria ideal estudar todo o texto. Estudar de verdade o texto. E isso falta muito, cara. Eu percebo isso na igreja, eu percebo nas redes sociais. Coloca na sua lista aí
A partir de hoje eu vou debater menos teologia e vou estudar mais teologia. Tá bom? Estou falando para você estudar livro contra o calvinismo, contra o arminianismo. Não, estou falando para você estudar a Bíblia, beleza? Você vai ganhar muito mais do que meros debates teológicos. Debate teológico não depende da verdade, depende da sua estratégia. E isso já deixa de ser correto. Uma vez que a pessoa que está errada pode agir com uma estratégia melhor e ganhar o debate. E aí? Ela está certa porque ela ganhou o debate? Não. Então, gastem menos tempo com debate. Sério, sai de debate, não vale a pena, tá? Outro conselho a respeito de espiritualidade e fé. Isso aqui é muito sério. Eu mudei depois de um tempo a respeito disso e eu vou incentivar vocês a mudar também. Busquem mais conhecimento do que reviews nas redes sociais. Vou explicar. Busca mais estudo bíblico, sermões, busca mais compreensão da verdade do que review de mais um livro, mais uma Bíblia de estudo que saiu. Entendeu? Valorize os estudos bíblicos mais do que a compra de livro. Muita gente acha que porque comprou uma Bíblia de estudo está mais inteligente. Nunca abriu a Bíblia, nunca leu a Bíblia, mas só por ter comprado sente que é mais abençoado. Isso é idolatria. Isso é errado, tá bom? Então, em 2025, procure mais sermões e menos reviews. Eu vou ver isso acontecendo aqui no meu canal, que os reviews vão baixar e os estudos vão aumentar a visualização. Façam isso, não é para eu ficar famoso, não é para eu ficar rico, porque isso não vai acontecer. É para você ficar mais inteligente, tá? E ainda vou tratar sobre isso lá em questão econômica daqui a pouco. Outra questão importante para 2025, pessoal, isso aqui vai fazer as coisas ficarem no seu devido lugar. Eu acho que muita gente tem feito isso aqui. Não assuma a responsabilidade de outras pessoas dentro da igreja. Se você não é presbítero, não é pastor, não tente agir como presbítero e como pastor. Você está sem querer tentando tomar o cargo dele, ou você está fazendo com que ele fique preguiçoso, uma vez que você está fazendo o que ele deveria fazer. Então, seja você na igreja. Quem é você? Você é o presbítero? Não, eu sou só um irmão. Seja só um irmão do banco, só isso. Não tente ser algo que você não é na igreja. Não tente tomar o lugar de outra pessoa na igreja. E pior, não seja a ferramentazinha para o pastor não fazer nada. Não seja usado para que ele não faça o papel dele. Muita gente vai para a igreja e acaba assumindo o papel do presbítero, do pastor, do obreiro, né? Isso gera em você um cansaço extra que você não deveria carregar. Não é você que deveria se preocupar com isso na igreja. Eu sei, todo membro da igreja tem que se preocupar com a igreja, mas você não é obrigado a se preocupar com o sermão de domingo que vem. Isso vai fazer vocês ficarem menos estressados dentro das igrejas. E aquelas pessoas que assumiram cargos, elas precisam ficar estressadas, não faz parte do papel deles? É eles que têm que ficar estressados, né? Então, deixa eles ficarem estressados enquanto você cumpre o seu papel com zelo, com amor às Escrituras, com amor a Deus e a vontade dele expressa para todos nós na palavra dele. Outra questão que é importante e que eu vou repetir em outros tópicos aqui. Aprenda a explicar a fé, aquilo que você acredita, de forma bíblica e lógica também, ao invés de criar ou usar argumentos espantalhos. O que acontece? Muita gente quer debater teologia usando argumentos ilógicos. Alguns não usam a Bíblia e outros, além de não usar a Bíblia, acham que são lógicos, mas não são. Analisando o argumento, você percebe que o argumento não faz sentido dentro da lógica humana e nem na Bíblia. O argumento não tem que ser lógico primeiro, ele tem que ser bíblico, tá? A nossa lógica tem que se render às Escrituras. Mas se ele não for bíblico, não adianta ser lógico. Então você tem que prestar atenção e criar argumentos bíblicos e lógicos, ao invés de ficar usando espantalho. Ah, Calvino matou Serveto. Ah, não sei o que, não acredita nos dons. Isso aí é argumento espantalho. Isso demonstra que você não sabe o que você está falando. Então, em 2025, aprenda a explicar a sua fé, aquilo que você acredita, de forma bíblica e lógica ao mesmo tempo, tá? Porque senão não adianta vir com espantalhos pra gente em 2025, porque não vai adiantar. Estão passando vergonha, né? Não passe mais vergonha. Uma última questão a respeito da fé e da espiritualidade que eu preciso considerar. Duvide um pouco mais da ciência moderna do que da fé.
Por que isso é importante? A ciência moderna, a partir do século XX, ela começou a ser extremamente anticristã. Ela já era anticristã desde o século XVIII, XIX, mas a partir do século XX ela foi a fundo mesmo nisso. Você precisa duvidar um pouco dessa ciência moderna, tá? Não estou falando das questões básicas e lógicas, estou falando daquelas questões que desafiam a fé. Muitos cristãos estão se tornando liberais por adotar a ciência e negligenciar a fé. Não faça isso. Sem medo, duvide da ciência moderna. Não há nada nela que modifique os padrões que sempre foram estabelecidos e que vale a pena, tá? Então, duvidar um pouco mais da ciência moderna e acreditar mais naquilo que você acredita, de fato. Em 2025, a ciência vai tentar ainda mais tirar você da fé. Então é importante você já ter isso em mente, né? E você que está em 2025? Como é que tá aí? Bota aqui nos comentários. Isso está acontecendo mesmo? A ciência está tentando destruir a nossa fé com mais poder do que no passado? Bota nos comentários. Se está em 2025, eu vou ler no futuro também. Bom, terminamos espiritualidade e fé. São essas as minhas questões aí, né? Os meus conselhos para 2025. E sobre vida profissional e econômica? Sim, cara, tem muita coisa que a gente tem que melhorar também a respeito da vida profissional e da economia. Não estou falando da economia do Brasil, estou falando da sua maneira de enxergar a economia, da sua forma de reagir à economia, diria eu. Vamos começar aqui falando sobre vida profissional? Para 2025, se preocupe menos com os problemas econômicos e mais com a qualidade do seu serviço prestado. Vou repetir. Porque aqui a gente só fala de teologia, né? Mas normalmente eu falo sobre isso também. Se preocupe menos com os problemas econômicos em geral. Não estou falando para você não se preocupar, estou falando se preocupe menos. E se preocupe mais com a qualidade do seu serviço prestado. No final das contas, é isso que vai importar. A qualidade do que você faz e não o problema econômico geral. Beleza? Então, pare de se preocupar com a economia. Se preocupa com a qualidade do seu serviço que você vai se dar melhor em 2025, beleza? Uma outra questão, isso aqui é polêmico, hein? Como é que tá em 2025? Bota aqui nos comentários. E quanto mais distante de 2025 for, melhor, né, a gente avaliar. Se preocupe menos em ficar rico e seja mais grato a Deus com o que Ele tem te dado. O mundo está caminhando por uma ideia de que todo mundo tem que ser milionário. Isso tem entrado na igreja. A teologia da prosperidade é fichinha perto da teologia coach, tá? E das outras filosofias que estão nas redes sociais. Então, a ideia aqui é você colocar o pé no chão, entender que Deus está te sustentando, que Deus está te alimentando, e se preocupar menos em ficar rico e ser mais grato com o que Ele tem te dado. Esses dias eu vi uma imagem, né, uma comparação entre o Silas e o Paul Washer. Eu até acho que ela não seja tão realista assim, mas ela mostra o ideal. Enquanto o Silas prega a teologia da prosperidade, o Paul Washer até hoje anda com um Jeep 1994. Olha só. Olha quem está trabalhando em prol do reino de Deus. O Paul Washer prega o evangelho no mundo todo, ele vai em tribos indígenas. Eu fico até imaginando como é que um cara que tamanho entra na tribo indígena. Ele está mais preocupado com o reino de Deus do que ficar rico. E se tem um cara que poderia ficar rico na terra, é o Paul Washer, porque ele fala bem, ele escreve bem, ele até então ele é fiel às escrituras, mas ele se preocupa mais com o reino de Deus do que em ficar rico. Nós precisamos fazer isso também em 2025. Não estou dizendo para você largar o seu emprego. Não seja burro, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para você se preocupar menos em ser rico e mais e ser mais grato a Deus com o que Ele tem te dado. Um terceiro conselho. Isso aqui é interessante e envolve o que eu faço. Reduza ao máximo os gastos com seus hobbies e com seus vícios e invista mais dinheiro na necessidade da sua família. Ou, se não houver necessidade, no que pode acontecer no futuro. Vou explicar esse princípio aqui. Essa é uma regra tão importante para 2025. Todos os economistas estão prevendo um ano terrível. É claro que Deus pode nos surpreender e mudar a nossa situação. Mas olha, até hoje, dia 31 de dezembro, ele não fez isso. Se ele tiver feito no futuro, bota nos comentários. Mas, olhando o nosso cenário atual, é de extrema importância que você reduza ao máximo o gasto com hobbies
e com os vícios, invista na sua família. O que a sua família precisa? O que falta na sua família? Na minha família não falta nada. Então, o que pode faltar no futuro na sua família? Invista nisso. Esquece coleção, esquece Bíblia nova, esquece livro novo. Não é mais época disso. Nós estamos afundando. Então, guarde o máximo de dinheiro que você tem para as necessidades da sua família, porque isso vai ser mais importante no final de 2025. E aí eu quero ver uma coisa aqui. Quem fez isso e no final do ano vem aqui colocar um testemunho sobre o resultado disso? Bota nos comentários, tá bom? Um quarto conselho aqui, pessoal, que é extremamente importante. Muita gente pode me entender mal, então eu vou ter que explicar bem isso aqui. Aprenda como funciona o sistema do mundo para você não ser engolido por ele ou não se tornar como ele. O mundo funciona de certa forma. Existem regras no mundo que governam o mundo, né? O mundo corporativo, o mundo profissional, o mundo da economia, o mundo da cultura, da política, o mundo do comércio. Você precisa aprender como funciona o sistema para você não ser sugado por ele ou se tornar como ele. E para isso eu indico para vocês um livro. É o primeiro livro que eu vou indicar nesse vídeo, né? Comprem e leiam as 48 Leis do Poder. Você não vai se tornar ruim como aquele autor do livro, mas você vai entender como as coisas funcionam. É importante entender como o mundo funciona para você saber com quem você está lidando, tá? Inclusive, essa é uma das indicações para a leitura desse livro. E eu li esse livro, na verdade, estou estudando ele ainda devagarzinho, mas eu já ouvi bastante das 48 Leis do Poder. E assim, é impressionante como você muda quando percebe o sistema te usando. Quando você percebe que o sistema está te usando e você muda em relação a isso. Nós precisamos mudar em relação à nossa vida profissional e à economia. E esse livro é um dos livros que vai te ajudar a entender melhor isso. Para não ficar muito grande esse vídeo, o livro tá aí para você aprender. O link dele tá na descrição do vídeo. Se você comprar o livro pelo meu link, você colabora com o canal. Aliás, essa é uma das coisas que pode prejudicar o canal em 2025. A redução da colaboração pode acabar com o canal em 2025. Então eu tô gravando um monte de vídeo, porque se ano que vem eu não conseguir gravar, tem os vídeos prontos aqui. Mas sim, o canal está ameaçado pela economia atual, sim, tá bom? Agora, vamos falar de um quinto conselho a respeito de vida profissional e econômica. Se arrisque menos em 2025. Segure mais a barra em 2025. Aguente mais coisas que você não aguentaria em 2025. Tenha mais paciência com aquelas pessoas, com aqueles locais. O que tem seguro na sua mão, fique com ele. Então, se arrisque menos em 2025, porque não é um ano para se arriscar. Quem se arriscar demais em 2025 pode literalmente perder tudo ou entrar em uma grande dificuldade financeira. Então, tá no emprego ruim? Tá te pagando todo mês? Tá te pagando todo mês? Fique no emprego. Fique naquele emprego. Ah, mas eu quero um lugar melhor. Calma, espera as coisas melhorarem. Não procure uma coisa melhor no momento onde tudo tá ruim. Você não vai achar direito, né? É claro que algumas pessoas vão encontrar. Estou dizendo para você arriscar menos. Tenha cuidado com o que você vai fazer, porque, cara, como você vai entender lendo as 48 Leis do Poder, o sistema não perdoa. O sistema, ele não quer saber se você tem filho, se você tem mãe, se você está cuidando da sua esposa doente. Não tá nem aí. Então, se arrisque menos em 2025, tá? E para encerrar a questão financeira, profissional e econômica, uma coisa que a gente precisa, isso aqui é atemporal também, seja um pouco mais generoso com aqueles que sofrem. Saiba identificar quem está sofrendo e seja mais generoso com quem precisa. Seja emocionalmente, um bate-papo, uma oração, ou financeiramente, com questões de dinheiro e de comida mesmo, tá? Mesmo que a gente passe por um período ruim, economicamente falando, você ainda vai ter chance de ajudar algumas pessoas. Seja um pouco mais generoso nesse período, porque não é um período comum. A gente está falando de quem está passando fome em 2022. Estou falando de uma época 3 vezes pior do que isso. Todo mundo está falando sobre isso. Então, cara, seja um pouco mais generoso nesse período, porque eles precisam de você, beleza? E família? Vamos falar de família agora? Mas antes de falar de família, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, você não vai estar ajudando mais a mim do que eles, não. Você vai ajudar mais eles do que a mim. Então compartilha para ajudar essas pessoas, tá?
A respeito da família, tem um conselho aqui que tem que impactar a nossa sociedade. Os cristãos precisam prestar atenção nisso. Em 2025, consuma menos conteúdo digital e passe mais tempo com a sua família. Passe mais tempo conversando com seus filhos. Passe mais tempo conversando com a sua esposa. Principalmente em 2025. Você não sabe as necessidades que eles têm. Você não conhece a mente dos seus filhos. Pare de assistir coisas na internet e faça isso com seus filhos. Conheça os seus filhos. Troque, por exemplo, segunda indicação, segundo produto que eu vou te vender hoje, hein? Troque a Netflix pelo jogo Perfil, por exemplo. O link está na descrição do vídeo. É um jogo excelente para toda a família conversar, dar risada, brincar. É muito bom. Aqui em casa a gente brinca de vez em quando. E, cara, toda vez que a gente brinca, eu fico encantado vendo meus filhos sorrindo. Com os erros, a gente tentando acertar as coisas e todo mundo erra. E aí eu faço um exagero para eles rirem mais ainda, que eu gosto de ver eles sorrindo. Troque o conteúdo digital, meu amigo, pela sua família. A sua família é o melhor conteúdo que você vai ter. Então, saia da Netflix, saia da Amazon Prime, saia do YouTube. Vai curtir a sua família. O dia que eles forem embora, você não vai mais poder fazer isso. Então, faça isso agora, se você quiser ter um 2025 melhor. Uma outra coisa que tem a ver com isso, mas você pode fazer em qualquer momento do dia, né? Não é só no momento do jogo. Passe mais tempo admirando os seus filhos, olhando os seus filhos. Né? Eu acho legal que às vezes eu paro para olhar a Heloísa, né? E a Heloísa, ela é uma menina muito doce, a minha filha mais nova, ela é muito doce, né? Mas ela tem alguns aspectos dela que poderiam sugerir que ela não é bem querida, entende? Então eu passo olhando ela, encantado com ela, para ela ter certeza de que nenhum dia da vida dela eu deixei de admirar ela. Olhando ela, o sorriso dela, as gargalhadas dela. O Israel, que é o meu filho, é o meu único filho, né? Ele é autista e eu faço questão de brincar com ele. Ele tem certeza que eu gosto dele. Ele tem certeza que eu admiro ele. Eu tô falando esses dias com ele que ele é meu amigão. E isso faz tão bem para as crianças, cara. Manu é minha adolescente, né? Eu não sei se a Manu tá me vendo agora, mas eu te amo, Manu. A Manu é adolescente, então ela não me dá mais beijo, né? Eu fico tentando comprar o beijo dela e não dá. Ela não é adolescente, já tá assim, né? Ó, vou te dar isso, mas tem que me dar um beijo. Não dá, ela não me dá beijo, vai. E às vezes eu pego ela, forço e abraço ela, amasso ela, e ela gosta, cara, ela gosta. Então, passa mais tempo admirando seus filhos. Faça-os ter certeza de que você admira eles. Você pode elogiar, pode olhar, pode abraçar. É seu filho, você pode beijar, você pode amassar. Faça isso. Vai se fazer bem para você e para ele também. Passando num período difícil como pode ser 2025, essas coisas são essenciais para que a família passe bem a tribulação. Para que a família sobreviva, não apenas financeiramente, porque não é só isso que importa, mas emocionalmente bem. E saiam melhores quando todo esse problema acabar. Um outro conselho a respeito de família para vocês. Ensine a sua família, os seus filhos pequenos, geralmente, né? Mas isso também dá para fazer com os filhos adultos. Ensine os seus filhos, a sua esposa também, se você precisar. Ensine de forma lógica e bíblica, ao invés de ficar castigando e repreendendo eles sempre. Eu vejo que muitos pais, muitas mães, preferem falar não para a criança. Né? E às vezes gritam com a criança, repreende ela em público. E eu sei que em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Em algum momento as crianças vão passar do limite e você vai ter que fazer isso. Mas eu não acho que seja todos os momentos. Entende? Eu acho que em alguns momentos, quando a criança erra na sua frente, ela não sabe o que ela está fazendo. E ela precisa entender de forma lógica e bíblica o que é aquilo. Então, por exemplo, a minha filha, Heloísa, tá assistindo aí? Tá assistindo, Heloísa? Então eu vou te lembrar de uma coisa que você fazia. Heloísa, para chamar a atenção do meu sobrinho, vai fazer 1 ano, mês que vem, ela dança na frente dele, né? Aí ela faz uma dança muito desengonçada, mas já caminhando para aquela dança mundana, né? Então já chamei a atenção dela. Pare de fazer isso
papai não faz isso, nenhuma princesa da Disney faz isso. Já viu alguma princesa da Disney fazendo isso? Ela gosta de princesa da Disney, né? E papai do céu não gosta disso também. E aí ela entendeu de forma lógica o que ela não pode fazer. Eu faço isso com todas as questões que a gente precisa. Ensinar de forma lógica faz o seu filho entender o que ele precisa aprender. Então isso substitui a gritaria, a repreensão, o castigo, embora criança não tem jeito, né? Uma hora você vai ter que castigar, mas você vai evitar muito castigo ensinando. Você vai falar, não, sai daqui, não sei o quê. Conversa com a criança. Não pode fazer isso por isso, isso, isso. Seu filho é adulto? Filho, você não percebeu que o que você está fazendo é óbvio que vai dar errado? É lógico que vai dar errado? Ele vai entender. Ele vai entender. E algumas crianças não aceitam na hora, mas eles ficam pensando, depois eles mudam. Então ensina de forma lógica, ao invés de ficar castigando e repreendendo seu filho o tempo todo. Um outro conselho para vocês em 2025. Leia e explique um pouco da Bíblia antes de dormir, pelo menos uma vez por mês para os seus filhos. Chama os filhos. Não tem problema se eles já são adolescentes. Chama eles, eu quero conversar com vocês aqui. Aí abre a Bíblia e conversa, e explica a Bíblia para eles, faça aplicações, ora com os seus filhos. Isso faz bem para você e faz bem para os seus filhos, que vão dormir pensando na palavra de Deus. Não dá para fazer todo dia. Eu sei que não dá para fazer todo dia, até porque eu tô gravando 1h da manhã. O meu dia não deu para encaixar isso aqui, entende? Mas faça isso pelo menos uma vez por mês com a sua família, tá bom? Uma outra questão que eu já falei aqui e vou repetir agora para vocês. Elogie as qualidades dos seus filhos. Isso já ficou fácil de entender, né? Deixe os seus filhos saber que você admira o que eles fazem de bom, para que eles continuem fazendo, tá? O problema da nossa sociedade é que a gente faz um monte de coisa boa. E quando a gente faz uma coisa ruim, a gente é cancelado. Na rede social é assim, na família também. Às vezes os pais não reconhecem as qualidades dos filhos e quando os filhos erram uma vez, parece que acabou o mundo. Por que a gente não reconhece as qualidades deles na hora certa? Não seria interessante fazer isso? Então, elogie as qualidades dos seus filhos. A minha filha estava desenhando um negócio ali, né, e eu falei que estava bonito. E estava bonito no padrão de quem? No padrão de uma criança. No padrão dela estava bonito. Eu não estava mentindo, mas ela entendeu que eu gostei do trabalho dela. Sabe o que ela vai fazer? Continuar melhorando o trabalho dela. Mesmo que seja uma coisa tão simples quanto um desenho que vai ser jogado no outro dia. Elogie as qualidades do seu filho. Deixe ele perceber que você gosta do que ele está fazendo de bom. Mais 3 conselhos a respeito de família eu quero dar para vocês para 2025. Olhe para sua esposa. E eu vou falar para os maridos porque a maioria do meu público é masculino, já é casado, né? Olhe para sua esposa. Enxergue ela como uma amiga e uma amante. Pare de enxergar sua esposa como alguém que é obrigada a fazer alguma coisa, como alguém que tem que seguir um padrão determinado. Trata sua esposa como uma amiga. Não uma amiga como a sua amiga do trabalho, é óbvio, né? Não preciso falar disso. Mas olhe para ela como um ser humano, uma amiga que é uma pessoa e uma amante que tem que ser admirada todo dia, né? Que tem que ser desejada todo dia. Ela é alguém que quer ficar com você. Ela quer ficar mais tempo com você, do seu lado. Não só fazendo sexo, cara. Assistindo televisão, batendo papo, vendo shorts e reels juntos. Trate ela como uma amiga também. Ela não é uma escrava. Faça com que ela entenda que você gosta de ficar com ela. Isso vai fazer muita diferença no seu casamento, tá? Antes de terminar, mais 2 conselhos a respeito de família. Depois disso eu vou encerrar com redes sociais. Você tá vendo aqui que tem mais uma marcação, é rede social. Compreenda as dificuldades das pessoas que compõem a sua família e estude uma maneira de ajudá-las ativamente. Essa frase é bem grande, né? Vamos lá. Primeira palavra dessa frase, compreender. Muita gente se nega a compreender a dificuldade dos outros. Quando eu falo compreender, eu falo sobre meditar a respeito de algo. Então, um exemplo, por exemplo, o Devaí, ele não consegue fazer lives. Ele não consegue estabelecer uma data para lives. Ah, porque ele é ruim. Ah, porque ele é fraco. Ah, porque ele é pobre. Não. Vamos pesquisar o porquê? Vamos pensar no motivo? Ah, o Devaí, ele, sei lá, entendeu? Ah, vamos pensar um pouco.
O meu filho, ele não consegue passar em matemática, ele não faz nada na escola. Vamos pensar um pouco. O que está acontecendo a respeito da matemática com o seu filho? Vamos testar isso? Vamos entender a dificuldade? Meu filho tem dificuldade com matemática. E qual é a solução? Entende? A minha esposa tem dificuldade com determinada área da minha casa. Por que ela tem dificuldade? Como eu consigo ajudar ela nessa dificuldade? Como marido, você tem que fazer isso. E em 2025 vai ser a hora de fazer isso. Ou para alguns casais vai ser tarde demais, mas para você não. Então, compreenda as dificuldades das pessoas que compõem a sua família e estude uma maneira de ajudá-las ativamente. Primeira palavra, compreender. A segunda palavra, dificuldades. E a terceira palavra, pessoas. Por que pessoas é uma palavra importante? Você não tem filhos e esposa. Não é só esse título. São pessoas. Entende? A sua esposa é uma pessoa. Você pode não ter percebido isso, mas ela é um ser humano. Um ser humano é composto por dificuldades, traumas, sonhos não realizados, aliás, desejos não realizados. Quem são as pessoas que compõem a sua família? Então, não trate a sua família como a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Não, trate a sua família como a Najara, que é uma menina que eu casei com ela. O Israel, que é um rapaz que é autista, que tem dificuldade em algumas coisas, muito inteligente. A Heloísa, que é novinha, que quer crescer logo, e a gente já tem saudade já por causa disso, mas ela tem desejo, ela gosta de coisas. A Emanuele, que gosta de coisas também, é uma pré-adolescente, ela tá mudando, a mente dela tá diferente. Veja, antes era só uma esposa, filho, filha. Agora são pessoas, entende? Compreender a dificuldade das pessoas que compõem a sua família e estudar uma maneira de ajudá-las ativamente, tá? Dando conselhos e às vezes fazendo coisas para ajudar essas pessoas. Então, enfim, não vou dar mais um exemplo não, porque vai ficar pessoal demais, né? Para encerrar a parte da família, assuma de fato o papel de líder e provedor da sua família. Muitos casais estão sofrendo porque o marido ainda não percebeu o papel que ele tem dentro de casa. Ele ainda está viajando na maionese a respeito do que ele é. Ele não sabe nem quem ele é. Na mente dele, ele ainda é um jovem que arrumou uma namorada e que agora está grávida, ou que agora tem filhos. O cara tem que ser o provedor, o cara tem que ser o líder da família, líder espiritual, líder na economia, líder no aconselhamento, líder em tudo. O marido é o líder da família. Mas enquanto alguns casais não têm um líder, o pai sofre, a mãe sofre, os filhos sofrem. Isso tudo porque uma das peças está desregulada, que é você, nesse caso. Então, assuma o papel de líder. Vou deixar mais uma indicação aqui de livro para vocês, tá? É a terceira indicação, acho que é a última indicação aqui. Vai estar o terceiro link aqui da descrição do vídeo, beleza? Mas, cara, para de ser crianção e vai assumir essa família, tá? Não importa se você não tem filhos, sei lá, que você tem um papagaio, um gato e a sua esposa, vai assumir tudo, beleza? As coisas dela é problema dela. Não, as coisas dela é problema seu. O dinheiro dela é dela, o dinheiro de vocês, e é você que tem que gerenciar isso. Ela entende mais de dinheiro? Ok, é compreensível. Mas você tem que saber exatamente o que está acontecendo. E você que tem que ser o conselheiro da família também, beleza? Assuma o papel de líder dessa casa, pelo amor de Deus, porque tá difícil. Eu vejo aí as famílias por aí afora que precisam ouvir isso aqui. Que lugarzinho complicado essa tal de rede social, cara. Até peguei meu celular para olhar, que eu falei na rede social e peguei aqui para ver se tem alguma mensagem da minha família. Tem não. Rede social. Vamos lá. Vamos tratar de rede social? Primeiro conselho, seja menos ativo nas redes sociais do que na sua família. Então, saia um pouco do seu celular. Então vai ver o que está acontecendo na sua casa. Não é que alguém tem que te chamar para ver, você tem que andar na sua casa e ver o que está acontecendo. Você não tem que esperar alguém perceber alguma coisa, você tem que ir lá e fazer acontecer. Às vezes eu chego em casa e meus filhos estão tudo de cabeça para baixo. E aí eu sou responsável por ver o que está acontecendo e dar ordens para eles. Sou eu que falo o que eles têm que fazer, porque se eu não falar,
a minha esposa acaba se estressando com eles e eles acabam esquecendo o que tem que fazer. Para eles estão de férias na minha casa, né? Minha casa é o grande hotel de férias dos meus filhos. E aí eu chego, eu vejo uma coisa fora do lugar, eu vejo que eles estão exagerando em alguma coisa, eu tenho que dar os papéis para cada um. Mas isso só acontece porque eu saio do meu lugar e ando pela casa. E muita gente chega em casa, toma banho, deita e liga o celular. Acabou a noite do cara. É só isso, né? Então, seja menos ativo nas redes sociais e mais ativo na sua família. Sai desse lugar que você tá. Vai olhar o que está acontecendo. O que sua filha está fazendo? O que a sua filha está fazendo? Com quem ela está falando? Você não sabe. Quem são os amigos dela na escola? Agora, com a minha filha adolescente, eu já falei com ela que eu tenho 3 facas em casa. Já falei com ela o que eu vou fazer com o namoradinho. Nossa, aquele cara vai sofrer na minha mão. Vai sofrer na minha mão. Ainda não tem, mas ela já sabe o que vai acontecer. Entende? Eu sei o que está acontecendo, eu fico analisando. Então, faz isso. Sai um pouco das redes sociais, cara. Rede social não vai te dar nada, não. Esquece esse negócio de YouTube o tempo todo, Netflix, Amazon, WhatsApp. Grupo de teologia no Facebook. Nem consigo mais falar sobre isso no WhatsApp. Vai falar com a sua família. Sai um pouco da rede social. Uma outra coisa que eu já falei antes e vou repetir agora, em relação à rede social, consuma mais sermões e estudos bíblicos do que comédia secular, do que reels, do que shorts. A verdade é que pouca gente vem pro YouTube para ver o que você está vendo agora. A maioria vai ver 4 amigos, vai ver Portas dos Fundos, ou vai ver o vlog de alguém, né? Enfim. Mas pouca gente se importa com pregações e tal. Às vezes eu tenho que lavar a vasilha ali para ajudar minha esposa, eu chego para lavar a vasilha e eu coloco um sermão do Paulo Júnior. Eu nem lembro, o tempo voa. Eu lavo a vasilha, prestando atenção no sermão do Paulo Júnior. Faça isso, cara. Pare um pouco de procurar comédia secular e procure um pouco de sermão. Talvez você não goste agora porque nem lembra como é bom. Então você precisa ouvir um para relembrar como é bom. Teve um dia que eu tive que fazer uma geral aqui em casa e eu fazia muito tempo que eu não ouvia o Nicodemos, né? E de novo, faz muito tempo que eu não ouço ele, mas naquela época eu coloquei o Nicodemos falando várias coisas nas pregações dele. Foi muito edificante, aprendi um monte de coisa com ele enquanto eu trabalhava. Eu poderia ter colocado uma comédia, poderia ter colocado um review, qualquer coisa. Faça o contrário. Consuma mais sermões e estudos bíblicos do que comédia secular e outras coisas, beleza? É uma dica importante para 2025. Não responda todo mundo no WhatsApp ou qualquer rede social. Não responda a eles. Todo mundo não. Algumas pessoas realmente não merecem a sua atenção e nem precisam da sua atenção. Esses dias um rapaz me chamou no WhatsApp, né? Ele veio do grupo de notificação. Vai até lembrar, ele vê no vídeo ele vai lembrar. E ele veio me mandando um monte de mensagens, ó, um monte assim, ó, falando, eu preciso falar com o pessoal da SBTB, eles não estão me respondendo, ele veio cheio de razão, esse povo não atende ninguém, não sei o quê. Era 8 horas da manhã, né? E ele tinha feito isso antes já. E aí eu olhei a mensagem dele, pensei um pouco antes de responder, mas quando eu fui responder, eu falei com ele, cara, olha só o horário, eles não estão funcionando ainda, né? Então, óbvio que eles não vão te responder, eles não estão abertos, por que ele vai te responder agora? E aí ele mandou mais um monte de mensagem, e aí eu simplesmente parei de responder ele. Porque ele estava tão ansioso, tão afoito em falar com a SBTB, que ele esqueceu que eu não tenho obrigação de responder pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu não sou funcionário deles. Eu não tenho que responder por eles, entende? Depois ele saiu do grupo. Ele saiu do grupo por causa disso. E eu tô ok, eu tô bem. Nem todo mundo merece a sua atenção. Tem gente que só quer explorar você. Tem gente que só quer se aproveitar de você, que não gosta de você, só precisa de você. Não responda a todo mundo. Saiba filtrar, obviamente, né? Mas leve isso para sua vida. Nem todo mundo merece a sua atenção. Isso aqui eu tive que aprender. Demorei muito tempo para aprender isso aqui. Hoje, a minha atuação no WhatsApp ela é quase zero. Mas eu já passei tanto aperto no WhatsApp. Já sofri tanto no WhatsApp. Com provocação. Enfim. Não só no WhatsApp, mas no Facebook. Eu uso muito Facebook, né? Pense. Esse é o conselho. Pense por 5 segundos. Vamos, de novo. Pense por 5 segundos antes de responder uma provocação nas redes sociais. Às vezes eu tô passando assim, ó, no Facebook, né?
E aí eu vejo uma postagem. Aquela postagem, ela atrai minha atenção, sabe? Eu fico com ódio quando eu vejo aquela postagem. E aí eu clico lá para responder e eu começo a digitar. E aí eu penso, vale a pena? Vale mesmo a pena expressar a minha opinião para esse tipo de gente? Aí eu vou lá e apago e saio e deixo o celular para lá. Faça isso. Faça isso que você vai ter uma vida muito mais saudável nas redes sociais. Nem todo mundo precisa da sua opinião. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa sobre o que elas pensam. Então, antes de responder alguém que te provocou nas redes sociais, respira e pensa se vale a pena responder. Você vai perceber que 90% não vale a pena responder. Beleza? Quinto conselho a respeito de redes sociais, hein? Isso aqui, só quem tem mais de 40 vai concordar, e você que tem menos de 40 só vai entender quando eu experimentar. Olha aí, hein? O que eu tô falando? Só quem tem mais de 40 vai concordar comigo, e quem tem menos de 40 só vai entender depois que experimentar. Consuma menos conteúdo novo e mais conteúdo antigo. Consuma menos conteúdo novo e consuma mais conteúdo antigo. Sabe qual é a música que eu mais ouço hoje? A música que eu mais ouço é November Rain. Chuva de novembro, né? É a música que eu mais escuto. Pela sua poesia e pelo som, né? Eu não conheço quem são os artistas modernos. E, sinceramente, eu sinto que eu nem preciso conhecer eles. Sabe, eles não têm nada a acrescentar. E todo mundo que experimenta os novos pensa a mesma coisa. Então, essa é uma dica para música, para filme e para vídeos da internet também. Consuma menos conteúdo novo, porque o conteúdo novo está totalmente contaminado. Não todos, é óbvio, eu também vou continuar produzindo conteúdo, mas se preocupe mais com o que é antigo do que com o novo. Filme, série, vão refazer Vingadores. Eu não quero nem ver o que vai sair disso aí. Eu já imagino o que vai ser. Vão refazer a Pequena Sereia. Vocês viram o que deu, né? Vão refazer, sei lá, Mulan. Então, cara, não vale a pena, por enquanto, ver conteúdo novo. Eu me surpreendi mais vendo os filmes do Arnold Schwarzenegger do passado do que qualquer coisa que fizeram no presente. Esses dias eu assisti Os Exterminadores, eu vi outro vídeo lá também que falava sobre uma realidade virtual, onde você ficava preso nela, olha só. Isso é década de 80, 90, 70, 80, 90, tá? Sem medo, cara. Consuma mais conteúdo antigo do que novo. Deixa eu dar mais um conselho a respeito de rede social. Comente cada vez menos em conteúdo sensível e polêmico. Nem todo mundo precisa da sua opinião. Guarde a sua opinião para sua família e para as pessoas de confiança. Sabe aquela postagem de lacração? Ignora. Não vale a pena. Essa geração atual não vale mais a pena. Então não perca o seu tempo. Use a sua opinião sobre isso com a sua família. É o máximo que você vai conseguir alcançar de verdade pessoas, é a sua família. Aquele cara que está no Facebook, aquela menina do Facebook, do YouTube, ela não quer a sua opinião. Ela só quer expressar o que ela acha, e se você pensar o contrário, ela vai te detonar ainda nas redes sociais. Não perca seu tempo com essa geração. Guarde a sua opinião para sua família e para as pessoas que você confia. Você vai se dar muito melhor em 2025. Talvez os mais importantes, né? Consuma menos ou nada de teoria de conspiração nas redes sociais. Eles criam essa sensação de urgência e de medo para lucrar com o seu tempo. Quem cria conteúdo de teoria de conspiração não está realmente preocupado com os Illuminati, com os alienígenas, não. O que eles querem é que você passe mais tempo consumindo o conteúdo deles. O problema é que isso gera muitas pessoas doentes, porque eles acreditam. Então consuma menos ou não consuma nada a respeito de teoria de conspiração nas redes sociais. Não importa o que estão falando sobre o futuro. Não consuma esse conteúdo. Fique em paz, descanse na presença de Deus, descanse na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O que vai acontecer, sabendo você ou não. Então, relaxa e deixa as coisas acontecer, porque vai ser bem melhor. E por último, e é importante, eu até acho que isso aqui deveria ter vindo antes, né? Não consuma conteúdo de ostentação nas redes sociais.
Eu fico impressionado em ver como o Instagram, por exemplo, é uma redezinha social de ostentação. Às vezes a gente tá vendo um Reels engraçado, outra coisa, mas de repente passa lá o carinha que faz questão de mostrar o carro, a moto. Tipo, não existe um conteúdo. O conteúdo é eu preciso ostentar. Então, eu não consumo, eu passo direto, sabe? Mas a quantidade tá aumentando. Parece que quanto mais o tempo passa, mais atenção o pessoal quer chamar para aquilo que tem. Ao invés de chamar atenção para aquilo que é, essa população está chamando atenção para aquilo que tem. Só que o problema é que isso pode corromper o seu coração. Você pode passar a desejar as coisas deles, então não consuma conteúdo de ostentação nas redes sociais. Seja ostentação de beleza, de dinheiro, de poder, ostentação até de sabedoria agora tem nas redes sociais. Não consuma esse conteúdo. Isso pode corromper o seu coração. E é melhor o quê? É melhor você guardar o seu coração, né? Do que entregar ele a essas porcarias que tem nas redes sociais. Caramba, era 10 conselhos, né? É muito mais, né? E na verdade tem muito mais pra gente falar e por isso que eu preciso que você complete aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, vou acompanhando o que está acontecendo no futuro. Eu estou gravando no passado, mas eu estou lendo o que está acontecendo no futuro. Eu estou olhando os comentários de vocês, as notícias e tudo mais. E quem sabe, na virada de 2025 para 2026, a gente faça uma live com esse conteúdo aqui e pense em tudo que a gente falou. Pode ser, né? Vocês querem? Fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e tchau, tchau.